Olá pessoal, hoje a gente vai falar então sobre função inversa, tá? Dando continuidade aos nossos temas na modelagem matemática 1. Então vamos ver primeiro aqui o que é a definição, como é que é a definição, como é que a gente define a tal da função inversa. Então a gente diz que se eu tenho uma função f de A para B, de A em B, a função inversa desse f é a função representada por f a menos 1 de B para A. Tá? Deixa eu pegar um apontador aqui. Tadadã. Então veja, f a menos 1 está indo de B para A. A f de A para B. Então se eu estou falando agora da inversa, então está invertendo, está vindo do B para o A. Tanto que a gente representa por esse menos 1 aqui no f. Né? Então se eu aplicar essa função f no x, eu chego no y. Se eu aplicar a função f a menos 1 no y, eu tenho que chegar no x. Tá? É justamente o caminho contrário, por isso que a gente chama de função inversa, é o inverso daquilo que a gente tinha feito antes. O x a gente sabe que pertence ao primeiro conjunto, ao conjunto A, e o y pertence ao segundo conjunto, ao conjunto B. Na representação de conjuntos, como é que fica isso? Veja aqui comigo. A parte em azul é aquela que a gente já conhece, né? Eu pego um valor x do conjunto A, aplico nessa função f, e o resultado vai ser um y do conjunto B, né? A seta azul que está aqui, ó, o elemento x está associado ao elemento y. O elemento x está mandando uma flecha para o elemento y, a partir da função f, né? Conforme a gente já conhece. O que vem de novidade é que está em verde, ó. Agora eu tenho uma função f a menos 1, que está fazendo o caminho contrário. Né? A f está indo de A para B, a f a menos 1 de B para A. Ou seja, se eu pegar agora o y, que é o valor que está no conjunto B, aplicar na função f a menos 1, o resultado disso tem que ser o x do conjunto A. Né? Então o y que vai mandar flecha agora para o x. É o inverso. É a função inversa. Então eu estou fazendo o caminho contrário da função f. F faz um caminho. A f menos 1 faz o mesmo caminho, só no sentido contrário. Ok? Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender como é que a gente determina uma função inversa. Tanto que é esse o enunciado. Ó. Determine a inversa da função f de x igual a 2x menos 4. Sugiro que você pegue um papel, alguma coisa, vá anotando que a gente vai fazer uma espécie de passo a passo de como a gente chega na função inversa a partir de uma função dada. Então vamos colocar lá, ó, a função que o exercício nos deu é essa, f de x igual 2x menos 4. Beleza? Tá lá. Só que a nomenclatura que a gente vai usar aqui nesse momento da função inversa não é com f de x. Para a gente fazer o processo que a gente precisa, a gente ao invés de usar o f de x, a gente vai usar o y. Então eu vou trocar desta maneira. Ó. Onde tinha f de x eu coloquei y e o resto permanece igual. Tá? Aí você vai me perguntar, mas por que ficou verde e amarelo aqui? É justamente por causa da próxima etapa. Qual é a próxima etapa que eu tenho aqui? Eu vou trocar x por y. Então, onde tiver x na minha função inicial, eu vou colocar o y. Então, no caso desse x aqui, eu vou colocar um y no lugar dele. E o contrário também. No lugar desse y, eu vou colocar um x. Então, a minha função vai ficar agora deste jeito. Ó. Até deixei em verde para a gente entender. Onde era y, agora é x. Onde era x, agora é y. Simplesmente fiz a troca de um para o outro. Quantos x e quantos y aparecer? Y é sempre 1, mas x pode ter mais de 1 na tua função. Aí todos eles você vai trocar por y. Ok? Então beleza. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é isolar o y. Eu estou trabalhando com função, meu resultado tem que ser uma função, a função inversa é uma função, obviamente, então eu tenho que isolar o y. Como é que eu vou fazer para isolar o y? Vamos ver aqui, ó. Falando nesta etapa de cima aqui, eu preciso deixar o y sozinho. A primeira coisa que eu tenho para deixar o y sozinho é pegar esse menos 4 e mandar junto com o x. Ele está na direita e vai passar para a esquerda fazendo a operação contrária. Então ele vai ficar deste jeito. Ó. O x estava lá, agora veio menos 4, passou mais 4, e o 2y ficou sozinho do lado direito por enquanto. Tá? Então meu objetivo é isolar o y, ele está quase isolado. Antes da gente continuar, eu vou fazer só um giro dessa minha sentença. Veja,
2y da direita passou para a esquerda, x mais 4 da esquerda passou para a direita. É como se eu estivesse simplesmente girando a minha equação. Tá? Como eu não tenho que me preocupar com troca de sinal quando eu faço isso com toda a minha sentença. Né? Se eu estivesse passando um elemento só para o outro lado, eu trocaria a operação. Como não é o caso, eu estou girando todo mundo ali, eu não me preocupo com a questão de sinais de operações nesse momento. Só como se estivesse no papel, enxergando do outro lado agora a minha sentença. Tá, beleza. Para eu ter o y isolado, agora só para fechar, eu tenho esse 2 multiplicando o y, né? Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tenho então que o y é igual ao x mais 4 que já estava, agora dividido por 2. Beleza, meu objetivo era isolar esse y está isolado, só tem ele ali. Então eu já posso dizer que a minha função f é menos 1 de x é isso. Ó. Lembra que antes eu tinha f de x e eu troquei por y? Agora eu tenho y, eu vou trocar por f a menos 1 de x, que é a inversa da função inicial. Né? Essa aqui é a resposta do exercício. De novo, o exercício disse, determine a inversa da função f de x igual 2x menos 4, e a inversa dela é essa que a gente encontrou, que é f menos 1 de x igual x mais 4 dividido por 2. Beleza? Vamos pegar todas essas etapas que nós fizemos aqui para resolver um próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte. Escreva a função f menos 1, ou seja, a inversa, de f de x igual x mais 2 dividido por x menos 1. Então já vou começar meu processo trocando f de x por y. Tá lá, então onde eu tinha f de x, agora eu coloquei o y. Né? A gente tem que trabalhar com y para ficar mais fácil de eu enxergar o que eu preciso. Até porque a próxima etapa agora é onde tem x eu coloco y, onde tem y eu coloco x, que vai ficar desta maneira. Ó. O y virou x e os 2x que eu tinha aqui viraram 2y que eu tinha lá. Né? Cada um foi trocado pelo y correspondente. Perceba que os números não tiveram alteração nenhuma, de sinal, de posição, de nada. Eu só troco a escrita de onde era x por y e de onde era y por x. Simplesmente desse jeito. Tá, feito isso, eu vou seguir com a ideia que agora eu preciso isolar o y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que trabalhar com essa minha sentença para isolar o y. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, ó, eu vou pegar esse y menos 1, esse y menos 1 que está dividindo o y mais 2, se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Né? Multiplicando quem? Multiplicando o x. Então veja, y menos 1 está aqui agora, vezes o x que já estava, e o y mais 2 ficou quieto lá do lado direito. Vou pegar esse x que eu tenho aqui, multiplicar por y, e vou multiplicar por menos 1. X vezes y é xy, x vezes menos 1 é menos x. Então eu tenho essa minha nova sentença. Vou repetir. Ó. X vezes y gerou esse xy que está aqui, e x vezes o menos 1 gerou esse menos x que eu tenho aqui. Ok? Ainda, do lado direito, não fiz nada. Tá, e agora, o que eu faço? Meu objetivo, de novo, é isolar o y. Então, vou mandar todo mundo que tem y para o lado esquerdo e quem não tem y para o lado direito. Então, eu vou puxar este y para a esquerda e vou puxar esse menos x para a direita. Obviamente que trocando os seus sinais, né? Que vai ficar deste jeito. Ó, esse y que era positivo passou negativo, esse x que era negativo passou positivo para o outro lado. Ok? Agora você vai olhar para o lado esquerdo aqui, ó, e vai ver, eu preciso isolar o y. Só que eu tenho um problema, que eu tenho uma soma aqui algébrica de xy com y, né, ou xy menos o y, que eu não posso somar. Para eu poder somar esses caras aqui, eles deveriam ter a parte literal, a parte das letras ali exatamente iguais. E eles não são. Um tem um x e outro não tem. Então eu não posso fazer essa soma aqui. E para eu passar alguma coisa para o outro lado, por exemplo, esse x que está multiplicando, para ele passar dividindo para o outro lado, ele deveria estar multiplicando todo mundo, que não é o caso. Então o que nós vamos fazer nesse caso aqui? Ó? Como eu tenho y nos dois, eu vou usar um processo que é colocar em evidência. Eu vou identificar, ó, só estou olhando para o lado esquerdo, esquece um pouquinho o lado direito, depois do igual. Só para esse lado direito aqui, eu sei que tem y dos dois elementos. Então é esse y que eu vou colocar em evidência desse jeito aqui, ó.
Deixa eu pegar uma caneta para rabiscar. Veja, é como se eu tivesse colocado aqui embaixo uma divisão por y nesse primeiro elemento e uma divisão por y neste segundo elemento aqui, ó. Aí eu fiquei com xy dividido por y, gerou simplesmente o x que está aqui. Depois, menos y dividido por y gerou simplesmente o menos 1 que eu tenho aqui. Certo? Eu coloquei, eu percebi o que eu tenho nos dois, que é o y, e coloquei ele aqui na frente multiplicando. Ele está multiplicando esse parênteses ali. Você tem até como fazer uma prova real. Né? Como é que você faz uma prova real nesse caso aqui? Se você fizer y vezes x e y vezes menos 1, você tem que chegar no que você tinha antes lá em cima. Que, ó, y vezes x é xy. Y vezes menos 1 é o menos y. Né? Você faz uma comprovação do que o processo de colocar em evidência que você fez está correto. Tá? Deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz para não ficar muito poluído. Tá aí. Vamos seguir. Agora veja, eu tenho esse x menos 1 que está multiplicando o y. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo para o outro lado. Não é esse? Não é essa a ideia? Então vai ficar desse jeito, ó. Y ficou sozinho agora, isolei o y conforme eu precisava. X mais 2 já estava, fica lá no canto dele, não mexi com ele. Agora, o x menos 1 que estava multiplicando, passou aqui para baixo, dividindo o que eu já tinha do outro lado. Aí desse jeito eu deixo o meu y isolado. Pronto, já fiz o que eu precisava. Já posso dizer então que a minha função f é menos 1 de x é x mais 2 dividido por x menos 1, que é inclusive a resposta do exercício. Ele pediu a função f menos 1, a f menos 1 está dada aqui embaixo. Beleza? Neste exemplo, neste exercício em específico, existe uma coincidência. Veja quem que é a função f de x. A função f de x é x mais 2 dividido por x menos 1. Veja lá embaixo agora quem que é a inversa dela. X mais 2 dividido por x menos 1. Então essa é uma função que, coincidentemente, ela e a inversa dela são a mesma. Tá? Isso não é uma regra. Isso não acontece com todas as funções. Tanto que no primeiro exemplo vocês viram que não aconteceu isso. Né? Então pode acontecer de ser igual, mas grande parte das nossas funções, a inversa dela não é igual à função original. Então não tome como regra. Existe coincidência, pode acontecer isso, mas é mais difícil, inclusive, a gente encontrar uma função que aconteça isso. Beleza? Vamos para um terceiro exemplo. No exemplo 3 ele diz assim, ó, dada a função f de x igual 3x menos 2, determine a f a menos 1 de 4. Então, peraí, eu tenho f de x, ele quer f a menos 1, aplicado no valor 4. Ou seja, eu vou ter que pegar a minha função f de x, primeiro determinar quem é a inversa dela, a f a menos 1 de x, e depois, no lugar do x, eu vou colocar o 4 para achar o valor que ele me pediu. Certo? Então, vamos fazer o processo. Vou trocar primeiro o f de x por y, deste jeito, ó. Então, y igual a 3x menos 2. A parte da direita eu não fiz nada, só troquei o f de x por y. Depois disso, aonde tem y eu vou colocar x, aonde tem x eu vou colocar y. Minha função vai ficar deste jeito, ó. X igual 3y menos 2. Né? Só troquei o x pelo y. Meu processo agora é isolar o y. Vou pegar esse menos 2 que está na direita e vou passar para a esquerda. Então, eu vou ter x, que já estava agora com o mais 2, era menos, passou mais, igual ao 3y, que não tem o que fazer com ele, ficou quieto no canto dele. Tá? Para eu isolar esse y, está quase pronto. Só me basta passar o 3 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. E já vou fazer aquele giro da minha equação que a gente fez acho no primeiro exemplo. Então veja, x mais 2, está aqui, x mais 2. Agora embaixo dele tem o 3 que estava multiplicando, que passou dividindo. E do outro lado eu tenho o y isolado. Beleza? Se eu isolei o y, quer dizer que eu tenho a f a menos 1 do x. Né? Então eu troquei o y
por f menos 1 de x, e esta aqui é a nossa função inversa da função que o exercício me deu. Só que o exercício não me pediu quem é a inversa. Ele me pediu para colocar um 4 no lugar do x na inversa. Então uma parte está feita, mas eu preciso finalizar o meu exercício. Eu vou pegar a minha função inversa que está aqui, e no lugar do x eu vou colocar o 4. Né? No lugar desse x e deste x, eu vou colocar o 4 conforme ele indicou lá. Então eu vou calcular a f menos 1 de 4, que é igual a 4 mais 2 dividido por 3. Né? Só estou aplicando a função no valor 4. 4 mais 2 fica 6 no numerador, dividido pelo 3, e 6 dividido por 3 é 2. Né? Que esta sim é a resposta do nosso exercício. Beleza? Então primeiro eu peguei a minha função e determinei a inversa dela. Depois que eu determinei a inversa dela, eu apliquei o valor que o exercício me pediu, que foi o 4 no lugar do x, f menos 1 do 4, que é o valor que eu encontrei aqui embaixo. Tá? Então, se você ver os dois primeiros exercícios, ou melhor, dois primeiros exemplos que a gente fez, ele pediu simplesmente a inversa. Então, a gente calculou a inversa e acabou. Já nesse terceiro exemplo, ele pediu a inversa aplicado no valor 4. Né? Poderia ser qualquer valor aqui no lugar desse 4. Né? No caso, ele escolheu o 4 para a gente ver quanto que dava e chegamos nesse valor 2 que está aqui. Beleza, galera? Então eram esses 3 exemplos sobre a inversa para que vocês façam a lista de exercícios que nós temos na sequência. Ok? Até mais!